Atos capítulo 2, versículos 2 a 40, verso 42 a 47, por favor. Nós temos o registro de como vivia a igreja depois de uma conversão em massa. O Espírito Santo desce no início de Atos capítulo 2, a promessa de todo o Antigo Testamento se cumpre. A igreja, o povo de Deus agora é habitado pelo Espírito Santo. Uma pequena multidão de 3.000 pessoas, numa única pregação, se converte. E o texto seguinte, que é o verso 42 a 47, vai nos mostrar como vivia essa igreja, recém-habitada pelo Espírito Santo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Note bem, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, essa igreja recém-habitada pelo Espírito Santo perseverava unânime no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Note como é concluído o versículo 47 de Atos 2. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Quem aqui não quer uma igreja boa? Quem aqui não quer fazer parte de uma comunidade que tem uma história com significado? Quem aqui não gostaria de ser membro de uma igreja relevante? Mas note que todas as minhas perguntas levam a gente para algo fora de nós. Quem aqui não gostaria de uma igreja boa? Mas quando nós olhamos para as Escrituras, ela nos mostra que não devemos olhar para fora de nós. Antes devemos olhar para dentro de nós e para a maneira como nós nos comportamos para construir uma igreja boa. Porque uma igreja boa não é construída com programações, com estratégia de marketing. Uma igreja boa não é construída somente com a oração de meia dúzia que geme por mais 400 pessoas. Uma igreja boa, bíblica, amorosa, fiel, é construída por cada um de nós. Se todos os que estão aqui nesta noite são membros, não da igreja presbiteriana do Setor Sul, mas da igreja invisível de Jesus Cristo, se tornaram discípulos de Jesus, se todos esses discípulos de Jesus não entenderem o seu papel, essa igreja nunca conseguirá cumprir o seu propósito. E Atos capítulo 2, verso 42 a 47, nos mostra não as marcas de uma igreja saudável, mas as evidências de um discípulo saudável. Antes de olhar para a igreja como instituição, é necessário olhar para nós, como nós temos vivido como discípulos, a fim de construirmos essa igreja bonita de Jesus nesse mundo. Então eu quero falar rapidamente com vocês sobre esse tema, as evidências de um discípulo saudável. E na medida em que formos refletindo nesse texto, você constatará se tem sido ou não esse discípulo saudável. A primeira evidência de um discípulo saudável, isso parece óbvio, mas a gente precisa falar do óbvio, é que ele é habitado pelo Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, nos 4 primeiros versos, todas as promessas do Antigo Testamento se cumprem. O Espírito Santo vai habitar no meio de um povo. Se o Espírito Santo não habitar na vida de alguém, ele pode ser membro de uma instituição, ele pode pertencer a essa igreja visível, mas não pertencer à igreja invisível. O próprio Jesus disse que no meio da igreja haverá o joio e haverá o trigo. O joio, que é a erva daninha, os incrédulos, os ímpios, os não crentes, ouvem o evangelho por anos a fio e receberão no dia da ira do Cordeiro o justo juízo de Deus. Não são habitados pelo Espírito Santo, acomodam-se muito bem entre nós, ouvem educadamente pregações, integram ministérios, mas no coração deles não há paixão pela glória de Deus.
não há amor em crescer nas Escrituras. Quem não é habitado pelo Espírito Santo é um mero legalista, cumpre rituais religiosos, é uma pessoa acomodada a rituais institucionais. Agora, quem é habitado pelo Espírito Santo tem fogo no coração pela glória de Deus. Olha para o seu estado de pecado e diz: miserável homem que sou. Olha para os vícios que o aprisionam e diz: eu não posso mais continuar nessa cadeia de desgraça e destruição. Deus tem misericórdia de mim. O habitado pelo Espírito Santo, na medida em que recebe choques de outras pessoas e começa a caminhar na estrada da amargura e vai se distanciando de Deus, ele diz: Deus, me livra desse estado de apatia, me ensine o que é perdoar, me ensine o que é recomeçar. Deus, eu não posso perder a saúde do meu coração. O habitado pelo Espírito Santo é convencido por esse mesmo Espírito diariamente das Escrituras. Ele consegue ler as Escrituras e o coração dele é aquecido pelas Escrituras. Tem sede de Deus, tem fome do Deus vivo. É como o Salmo 42 diz: assim como a corça suspira pelas águas, assim o meu coração tem sede de ti. O Espírito Santo desce, mostrando que esse povo só pode se tornar igreja se primeiro for habitado pelo Espírito Santo. Pedro nega Jesus 3 vezes, na força de sua carne, mas depois que Pedro é habitado pelo Espírito Santo, ele anda com Jesus fielmente, até sua morte, e diz: eu não posso morrer como o meu mestre, eu não sou digno, e penduram a cruz de cabeça para baixo. Todos os discípulos que fugiram acovardados, antes de serem habitados pelo Espírito Santo, são apenas discípulos da boca para fora, fogem, se escondem, negam, traem. Depois de habitados pelo Espírito Santo, cada um vai para um lugar diferente, sozinho, porque deseja fazer a vontade de Deus. Prega o Evangelho na Pérsia, prega o Evangelho em Roma, prega o Evangelho entre os gentios, prega o Evangelho em Jerusalém. Tiago, um dos discípulos de Jesus, é jogado do alto do templo. Quando ele cai, suas vísceras são expostas, ele ainda está vivo, e os judeus que o perseguiram terminam de apedrejá-lo. Discípulo, ama Jesus Cristo, ama o testemunho de Jesus entre as nações, não é acomodado a uma religião de fim de semana tradicional, onde a gente vem vestidinho, cheirosinho, bonitinho, se acomoda no ar-condicionado, mas quando sai daqui, não abre as Escrituras, não medita na santa lei de Deus, não tem prazer na glória de Deus, não tem prazer em conviver com santos. Tem gente orando, mas que hora que é? Não dou conta, é difícil demais ir nesse horário. Não, tem outra coisa, não dou conta. O que está fazendo? Está viciado na Netflix, está fazendo outra coisa de sua vida, está vagueando horas num celular, recebendo entretenimento fútil e banal, para a destruição de sua carne por toda a eternidade. O habitado pelo Espírito Santo tem fome da glória de Deus, ama andar com santos, repudia o seu estado miserável de ser. O Espírito Santo nos transforma, nos enche de paixão, de entusiasmo e de força para perseguir a Jesus Cristo e sua palavra. Aí quando você olha esse texto e acaba de ouvir o que eu falei, você diz: parece que anda tendo muito joio no meio do trigo, e a gente tem que clamar por misericórdia, porque nos últimos tempos as igrejas poderiam até estar cheias como estão, mas o amor de muitos se esfriaria. Como discípulo de Jesus, lute para que não seja o seu amor a se esfriar. Uma outra evidência de um discípulo saudável é que ele vive ou ela vive relacionamentos com o povo de Deus e tem devoção pelas Escrituras. Note que um discípulo nunca está sozinho. No verso 42 nos é dito: e perseveravam. O verbo está no plural. Eu amo Jesus, mas eu não gosto de sua igreja. Eu amo Jesus, mas os crentes são falsos, eu não convivo com eles. Eu amo Jesus, mas eu vejo um monte de problemas na igreja. Não. Como é possível você crescer na fé, você crescer na intimidade com oração, você crescer nas Escrituras, se você não partilha regularmente da vida em comunidade com gente de carne e osso? E perseveravam, olha só, na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações.
É um povo que abria as Escrituras em todos os seus encontros, que valorizava a palavra de Deus, que valorizavam o estar juntos. Uma outra evidência é que o discípulo saudável desenvolve um relacionamento próspero com Deus. Note o verso 43, em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Temor significa que a relação de alguém habitado pelo Espírito Santo é certa diante de Deus. A gente trata diante de Deus com aquele terror santo. A gente ama a Deus, mas ao mesmo tempo a gente teme por sua ira, a gente teme por sua justiça. A gente se comporta com reverência na relação com Ele. E como isso tem mudado? Tem tradução da Bíblia hoje para os nossos jovens chamando Deus de brother. Você, a irreverência do nosso tempo, que questiona toda forma de autoridade, chegou nas Escrituras. Ele é o Senhor, assentado no alto e sublime trono, que era, é e sempre será, o incriado, o eterno, o Deus de poder e de glória, que arde em ira, mas ao mesmo tempo é cheio de amor, marcando a sua natureza mais íntima. E nós precisamos nos aproximar de Deus, tendo equilibrados todos esses atributos. Eu me aproximo em culto de um Deus santo. Quando eu sair por esse prédio e ligar minha TV, eu estou sendo acompanhado por um Deus que é santo, justo. Na medida em que eu faço os meus negócios, é um Deus santo e justo. Eu preciso refletir a ética do reino, como eu converso com as pessoas, como eu trato minha esposa, como eu me relaciono com meu marido, como eu instruo os meus filhos. Tudo é Deus, tudo está permeado por Deus. Deus é soberano sobre tudo e precisamos temê-lo. Essa igreja temia estar com Deus por causa da santidade, da glória, do poder, da majestade, e ao mesmo tempo essa igreja se deleitava na presença desse Deus que se revela em amor por cada um de nós. E na medida em que nós crescemos na relação com esse Deus, que nós nos aprofundamos em intimidade com Ele, através do caminhar juntos como irmãos, discípulos, de abrir sua palavra, de orar uns pelos outros, o texto diz que muitos sinais e prodígios são feitos, milagres acontecem o tempo todo. Acabamos de ouvir um aqui que não tinha sido planejado nem nada. Quantos outros milagres aconteceram nessa semana por sua vida? O acordar, o levantar, o ter saúde para ir para o trabalho, o ter um trabalho, ter filhos, ser preservado de um acidente. Quantos milagres, ser levantado de uma enfermidade grave. Quantos milagres são feitos em nossas vidas todos os dias. Dona Vera compartilhou essa semana na quarta-feira, quando orávamos das 5h30 às 6h30 da manhã, que foi para o Pará em julho nas férias e orou com a família por o mês todo por uma causa, e Deus atendeu, ouviu as orações e um grande milagre foi feito. Nós não oramos porque não cremos na eficácia da oração, mas quando nós nos juntamos com a igreja de Jesus, desligamos um pouco essas telas que nos anestesiam, nos tolificam, nos emburrecem, e nos juntamos com a igreja de Jesus, milagres são feitos, nós somos edificados na verdade, amadurecemos na fé, somos transformados, somos libertados de vícios. Então tema a Deus. Por isso que tem que começar com o Espírito Santo habitando em você e em mim. Uma outra evidência é que o discípulo se esforça para estar com outros discípulos. Note o versículo 44, todos os que creram estavam juntos, gostavam da companhia uns dos outros. Não existe culto a Deus via internet. A gente transmite o culto para que a palavra seja gravada, seja publicada e abençoe gerações por anos a fio, alcance pessoas que estão nos hospitais, nos presídios, gente que está em viagem, que lamentavelmente não pôde estar conosco. Agora não substitua o carne e osso, o olho a olho. Não substitua você ter o privilégio de olhar para alguém e dizer: está doendo, essa semana foi difícil para mim, ora por mim. Não substitua a gratidão. Olha, eu quero dizer para você como Deus tem sido generoso com a minha vida. Ele realizou esse milagre, Ele realizou esse cuidado. Eu só tenho que agradecer, conte isso, para que os abatidos sejam fortalecidos, os caídos sejam levantados, anime pessoas, esteja junto do povo de Deus. Eles são usados na sua vida e você na vida deles.
Há algumas justificativas para a gente se afastar da vida com a igreja. Eu fui traído. Eu já me envolvi com gente demais e as pessoas machucam a gente. Concordo, machuca mesmo. Pessoas me machucam, eu machuco pessoas, é assim. Todos nós somos filhos de Adão, todos nós temos marcas do veneno da serpente correndo na nossa veia. Você fala muitas vezes o que não gostaria que tivesse falado, de quantas coisas que você já disse, das quais você se arrepende. Eu de várias. Várias vezes eu tenho que chegar em pessoas que eu amo e dizer: me perdoe, eu fui tolo no jeito que eu falei. A gente fere pessoas, pessoas nos ferem. Outros saem da igreja por indiferença. Não, falta isso, falta aquilo, falta isso, falta aquilo. Não, eu acho que não dá para caminhar. Outros faltam por exploração. Eu servi a essa igreja, eu liderei isso, eu me doei por anos a fio, ninguém nunca me aplaudiu, ninguém nunca me deu um presentinho, pastor nunca me deu um livrinho, ninguém nunca me valorizou, ninguém nunca viu o meu serviço, ninguém foi tanto sacrifício, eu tirei do meu bolso para realizar quantos eventos por tantos anos e ninguém nunca me valorizou. Eu me acho explorado por essa igreja. Mas se lembre que igreja é uma comunidade de pecadores, das quais talvez você seja o principal. Se o próprio Paulo já dizia: eu sou o maior dos pecadores, como é que eu vou dizer o contrário? Então lembre-se que igreja é uma comunidade de gente que está em aperfeiçoamento. Eu vou machucar pessoas, vou ser machucado por pessoas, é assim, faz parte da maneira como Deus usa pessoas para me machucar, para exercitar o meu perdão, exercitar a minha paciência, exercitar a minha longanimidade. Igreja é a única instituição deixada por Jesus. Você pode querer montar uma ONG para ajudar os pobres, você pode ir para outro país para socorrer quem está aflito, mas lembre-se que nada substitui a igreja de Jesus. O próprio Jesus disse a Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E os erros e falhas de outros discípulos são usados para me aperfeiçoar. E os erros e falhas da minha igreja também refletem muito de mim. Então valorize a igreja de Jesus, ame a igreja de Jesus, lute pela igreja de Jesus. Uma outra marca de um discípulo saudável é que ele exerce a compaixão e misericórdia com amor. Por que foi necessário colocar essa expressão com amor? Porque é muito fácil a gente exercer a misericórdia e a compaixão apenas para nos promover no poder de uma determinada instituição. Tem muita gente que usa a igreja para se apoderar de cargos de poder. Eu me lembro de uma vez que eu ouvi uma bobagem de alguém que foi eleito diácono e disse: olha, fui eleito diácono na igreja, só falta mais um degrau para eu me transformar em presbítero e ter poder. Não entendeu nada. Presbíteros e pastores deveriam gemer, porque é a função de maior serviço e maior sacrifício diante de uma igreja. Você está cansado e tem que visitar gente, você está afadigado e tem que aconselhar pessoas, você foi chamado para uma festa, mas tem que estar com aqueles que choram, tem que instruir os novos na fé, tem que chorar com os enlutados. Não entendeu nada. Por isso que tem muita gente que exerce compaixão e misericórdia sem a prática do amor. Note o que acontece no verso 45. Vendiam as suas propriedades e bem, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Os pobres sempre existiram na igreja e sempre vão existir. E Deus sempre vai presentear algumas pessoas com situação financeira estável, equilibrada, confortável, para exercerem a mordomia, serem administradores fiéis de Deus, não viverem com ostentação, não viverem com esbanjamento, porque tem gente que não tem nada. E essa igreja tinha sensibilidade. Note que não é a instituição que promove uma arrecadação de cesta básica, são os próprios discípulos cheios do Espírito Santo que se preocupam uns com os outros, porque eles vivem juntos. E eu creio que talvez essa é uma explicação porque a gente vive tão pouco juntos, além de domingo à noite, porque assim eu não vou saber de ninguém, dos dramas de ninguém, das dores de ninguém, não vou sentir por ninguém, não vou precisar me mobilizar e nem me sacrificar por ninguém. Mas igreja se sacrifica, igreja geme, igreja chora.
Nós somos responsáveis em amenizar a dor do outro, em aliviar a angústia do outro, em sermos instrumentos de graça, para amenizar um pouco o sofrimento de quem está do nosso lado. Levanta do banco, meu querido. Olha para além da tua vida. Eu tenho pouco, mas ninguém tem tão pouco que não possa compartilhar. Uma palavra, um abraço, uma oração, um olhar, uma ligação, uma visita. Lembrei de você, no meio de semana, final de tarde, estou ligando só para dizer que eu lembrei de você, e fiz uma oração curta por você, conta comigo, está precisando de alguma coisa, comece a ligar para pessoas, ligações curtas, faça visitas inesperadas, não deixe o esfriamento, a dureza espiritual, tomar conta do teu coração. E se Deus tem dado prosperidade a você, lembre-se, a sua responsabilidade é muito grande. A sua responsabilidade é de lutar para não se tornar escravizado ao dinheiro e ao conforto, porque tem muita gente que pode ser beneficiada e aliviada pela expressão do seu amor, que põe a mão no bolso para ajudar quem sofre. Uma outra evidência de um discípulo é que é marcado por alegria nas celebrações regulares, tanto nos grupos grandes quanto nos relacionamentos pequenos. Note o verso 46. Diariamente, os discípulos perseveravam unânimes aonde? No templo, e partiam o seu pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Os discípulos vivem relacionamentos comunitários, atos de culto com a igreja reunida. Mas aqui você está olhando para a nuca do outro. Vai terminar o culto, todo mundo está cansado, amanhã levanta cedo, tem que trabalhar. Aquela luta, não desenvolve relacionamento. Agora essa igreja anda junta nos grupos pequenos, durante a semana se visitam, durante a semana estão nos lares, se encontrando para estudar a Bíblia, orar uns pelos outros, compartilhar da vida, das necessidades, falar das alegrias, e com alegria, fala com alegria, porque Deus é bom. É tão bom quando você está junto com outros crentes. Você sai de casa cansado, o dia foi difícil, poxa, vai ter um culto agorinha, vai ter uma vigília, vai ter um grupo pequeno, não quero ir não, estou cansado, quero minha cama, pegar o controle. Aí o Espírito Santo sussurra, vá. Você pega um pouquinho das suas forças, das suas energias, toma um banho, às vezes nem dá tempo disso, põe uma roupa e vai. Aí a comunhão com os santos vai te renovando. Você sai de lá, você diz, meu Deus, que bênção que foi isso aqui para a minha vida. Eu ia perder esse momento. Se você não participa de um grupo pequeno, não está inserido num discipulado, não valoriza os cultos, os encontros, você não sabe o que está perdendo. Se você tem sido escravizado pelo seu trabalho e é uma rotina adoecedora de vida de segunda a sábado e não convive regularmente com outros crentes, eu lamento muito por você. Você está perdendo o melhor da sua vida espiritual, que é a edificação mútua, que só a igreja de Jesus oferece. E por fim, um discípulo saudável é visto pela cidade com a perspectiva correta. Olha o verso 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. A gente pode apagar as luzes aqui, pintar as paredes de preto, colocar um efeito de fumaça, e eu utilizar técnicas psicológicas para manipular as emoções de vocês. Isso é muito fácil de fazer. Mas o que a cidade de Anápolis e as pessoas que nos cercam precisam olhar em nós e enxergar é o amor uns pelos outros, é o temor a Deus, é o amor por sua palavra. E na medida em que a cidade olhar para nós e enxergar isso, ela vai se tornar simpática. Muitas pessoas têm traumas de igreja. Por quê? Foram realmente exploradas em suas finanças, entraram num terreiro de macumba, que prometeu o que Deus nunca promete em sua palavra, passaram pelo sal grosso, quebra de maldição, uma série de heresias, mas não tiveram amigos espirituais, não foram nutridas na rotina da palavra, não foram guiadas, aconselhadas, amadas, não amaram outras, foram para um lugar para receber, nunca para doar, machucadas. Agora, quando a cidade olha para nós,
e ver pessoas habitadas pelo Espírito, que ama a palavra de Deus, que mesmo contra o espírito da nossa época se esforça para andar junto, que não faz estardalhaço dos milagres que são realizados em nós, porque milagres acontecem o tempo todo como rotina na nossa vida. Quando olham para os seus pobres, para os seus aflitos e exercem a compaixão em amor, a cidade olha para nós. Poxa vida, que lugar diferente. Poxa vida. Quando chega um convidado por essas portas, e você, discípulo de Jesus, membro dessa igreja, identifica um rostinho diferente, chega, dá um abraço e diz: quem é você? Eu sou fulano de tal. Pega o telefone, manda um WhatsApp, liga, convida para um grupo pequeno, insere numa caminhada de discipulado, leva para a tua casa para um lanchinho de final de tarde, ouça os gemidos, conheça a vida, estimule essa pessoa, integre aos relacionamentos gerais da igreja, ajude a amadurecer na fé. Quando você faz isso, as pessoas olham para a nossa igreja e dizem: que lugar bonito. Não pela arquitetura, mas porque a presença de Jesus está ali. Note como o texto termina: enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Note as partes que eu grifei: uma comunidade com discípulos saudáveis, que são habitados pelo Espírito Santo, experimenta crescimento natural. Não adianta a gente ter estratégia bonita, posso plantar bananeira no púlpito, ter a oratória mais requintada, se não formos habitados pelo Espírito Santo e exercitarmos dia a dia o amor de Jesus na vida uns dos outros, não vai acontecer crescimento. Podemos inchar. Agora, o crescimento natural vem de uma comunidade que vive relacionamentos amorosos, gente que anda junta, fundamentada na palavra. Não é a igreja que se faz crescer, é Deus que dá crescimento à igreja. Nós recebemos algumas dezenas de pessoas, de um ano e meio para cá, e pessoas chegam em mim e dizem: que bênção, hein, pastor, a igreja está crescendo. Não, Deus está dando crescimento à igreja. Não é a igreja quem está crescendo, é Deus que está dando crescimento à igreja. Eu concluo, eu aplico trazendo algumas sugestões a todos vocês, e essas sugestões também são aplicáveis à minha vida. Engaje-se num grupo pequeno ou discipulado. Você pode participar de um grupo pequeno de um discipulado, ou de um grupo pequeno ou de um discipulado. Faça parte de uma iniciativa olho a olho, de gente que se encontra semanalmente. Nós temos hoje 8 iniciativas de homens que se encontram em dias separados, horários separados, em lugares separados da cidade, para prestar contas mutuamente e crescer na fé. Eu estou preparando 10 mulheres toda semana para daqui a um ano multiplicarem e cuidar de outras. Minha esposa está preparando mais 10 mulheres para daqui a um ano, no máximo um ano e meio, multiplicarem e cuidar de outras. Tem vários pequenos grupos funcionando na vida da igreja para relacionamentos. Engaje-se em um deles. Valorize os esforços para oração, comunhão e estudo das Escrituras. Você precisa disso. Nós precisamos da verdade, da palavra, do olhar do outro, da palavra do outro, da oração do outro. Nós precisamos disso. Tenha iniciativa em manifestar o amor. Não espere apenas do outro. Às vezes você está aqui já há 3, 4, 6 meses, braços cruzados, semblante fechado, e diz: não fui bem acolhido. Será que a sua postura não está muito na defensiva, não? Se abra para amar pessoas, e Deus vai te cercar de amor. Tem iniciativa em manifestar o amor. Coloque-se na brecha e ajude no que precisa ser aperfeiçoado. Nós não somos a igreja perfeita de Jesus e não o seremos nessa terra. Nós só seremos a igreja perfeita de Jesus quando encontrarmos Cristo nos ares e Ele nos glorificar. A igreja como nós conhecemos aqui é uma igreja de falhas, de imperfeições,
de necessidades, de buracos no telhado, de brechas. Na medida em que você for percebendo as goteiras no telhado, que são necessidades, se coloque na brecha. Como algumas mulheres chegaram em mim e falaram: pastor, conta com a gente, nós vamos pastorear essas mulheres. Se coloque na brecha. Se coloque na brecha. Como tem homens, toda semana saindo de suas casas, ou abrindo suas casas, para cuidar de outros homens em discipulado, grupos pequenos nos lares. Se coloque na brecha, para amar pessoas. Não permita se tornar tão conformado à apatia do ser. Sirva a Deus e sua igreja com alegria. Se prepare para vir para o culto. E quando você chegar aqui, cante mesmo. Ore com confiança.